Pessoal, eu dei start aqui na gravação da web aula ao vivo de hoje. Deixa eu compartilhar aqui as diretrizes Senai Unidigital. E depois da orientação, a gente volta à nossa programação normal, tá? Hoje com a primeira aula da UC3 de leitura e interpretação de desenho, tá? Deixa eu só ver. Tirei o áudio. Agora foi. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Pessoal, só compartilhar a nossa tela aqui. Pessoal, então lembrando aqui que na aula passada foi a última aula aqui da UC de eletricidade, tá? Eu ainda estou corrigindo. Eu vi que a atividade lá de recuperação ela não estava disponível, aí eu deixei ela já disponível, tá? Então, quem não, eu vi que teve ainda alguns que não enviaram as duas atividades, tá? Tô aguardando. E ela só vai ficar disponível, tá? Tem uma configuração, só fica disponível se você tem uma nota, se eu não me engano, acho que é de 45. É 45, Renan? 40, isso, ó. Ó. Pedir ajudas universitário aqui, ó. 40, que aí você vai conseguir ter acesso à recuperação, tá? Caso contrário, tá? Então corre logo, aproveita que a gente está no início aqui de leitura e interpretação de desenho, tá? Então vamos lá, pessoal. Essa UC aqui, e o bom é que ela tem 3 aulas, então vai dar para a gente falar certinho aqui do conteúdo. Essa UC aqui eu já vou adiantar, eu vou precisar falar de norma, tá? São duas aqui. Deixa eu ver se na biblioteca de vocês tem ela disponível aqui. Ó, não tem. Inclusive tá oculto, tá? Vocês provavelmente não estão enxergando aqui. Eu vou disponibilizar essa norma aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. A NBR 5410, tá? E essa daqui, ó. A 5444, tá? Embora a informação que eu tenho é que ela não tá mais ativa, tá? Sinceramente, eu não sei qual. É porque geralmente quando eles desativam uma, por exemplo, a gente tinha, né, uma norma, era a 5433 e a 5444. A 33 falava sobre rede de distribuição rural e a 34, né, 5434 de rede de distribuição urbana.
Daí eles unificaram as duas, né? Que basicamente a rural, a mais antiga, ela é monofásica devido à demanda, tá? Demanda de energia, de carga. E a, e a rede urbana, né, trifásica devido, né, o aglomerado ali no município ali, né, dentro ali da cidade, você tem muitos consumidores. Aí por isso que, né, já que no rural, para não, né, não, já que tinha uma baixa demanda ali de energia, eles criaram a rede tipo U, tá? Tem a tipo P, que chama de pilar, e a tipo U. Ambas são estruturas monofásicas. A tipo U é mais antiga, eles chamam o apelido de ruralzona, tá? E a mais nova é a tipo P, né? P de pato aí, é a pilar, tá? Aí ambas têm um isolador apenas. A tipo U tem um isolador cerâmico, ela é mais antiga, ali tem um problema, porque você tem uma base metálica ali, né? E a tipo P é uma evolução. Em vez de você ter a parte de isolação de cerâmica ou de vidro temperado e uma base metálica ali, né? Num pino para. Que o pino ele fica ligado direto no poste. Aí você usa um isolador pilar, porque a base dele também é um isolador. Aí caso o cabo caia, ele. Você coloca. Você faz um. Deixa eu mostrar ela aqui, né? Que aí eu ficar descrevendo fica ruim, né? De você imaginar. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou já disponibilizar essas duas normas para vocês, que eu vi que além de estar oculto, ele não tá. O material não tá aqui. Deixa eu pegar emprestado lá da. Aí a 5433 que eu falei, né? A de rede rural e a 5434, elas uniram, tá? Então agora é só uma norma. Essa daqui, ó, é a NBR. Então, a 5433 e 5444, ela tornou-se a 15688. Essa daqui, ó. E aí ela tem tudo. Tem tanto a rede rural, a clássica, a tipo U, tá? Assim como a rede urbana, que é majoritariamente. Ó, isso aqui é a Pilar, ó. A Pilar, até na base dela, é um isolador, né? E a tipo U, essa daqui, ó, essa é uma pilar. E essa daqui é uma tipo U com isolador pilar. Só que ele tem esse pino, né, para poste. Se ele é duplo T, né, esse quadradinho aqui, parece uma bolacha creme cracker. Ele tem, você coloca um parafuso rosca dupla, né, ou parafuso agulha, que o pessoal chama. E aí a tipo U, ela tem ela chama U aqui, essa é a U1, tá? É para uma prumada reta. Na hora que você faz ó, isso aqui eu consigo modificar aqui, ó. Projeto de rede é assim, ó. Se é circular, né? O projeto é o mais fácil de fazer, viu? O pessoal acha que o mais difícil é um projeto industrial, né? Não, o mais difícil é o de redes, né? O de redes é muito mais fácil do que você fazer um industrial aí. Só que o de redes ele tem um complicador que você tem que ter uma demanda, né? É uma estimativa, né? Não é um valor fechado ali. Então, o de seção circular é assim, e geralmente lá no projeto duplo T é assim, que é esse daqui, ó, parafuso. O circular ele vai ter que usar uma cinta aqui, ó, ó, cinta para poste. Aí essa tipo U, essa aqui é chamada de U1. Aí tem essa nomenclatura aqui, né? O U, que é essa rede rural. Esse daqui é o design da mais antiga, embora tenha um isolador pilar aqui, ó.
ele, ele tem um pino de topo aqui, ó. Esse pino de topo aqui é a fragilidade do sistema, tá? Então, a 54, né, a exemplo, eu nem tenho essa antiga aqui. Eu devo ter em algum arquivo aqui, mas ele não está aqui comigo. Então, a 5444, ela foi revogada, tá? E no lugar tem outra que eu não me lembro qual que é o número, tá? Depois eu procuro aqui para vocês. Mas mesmo assim, eu vou fornecer essa por quê? Porque ela vai servir para os propósitos aqui da nossa aula, tá? Que basicamente é a nomenclatura de projeto, tá? Ó. Igual aqui, ó, simboliza o eletroduto, né? E esse risco no projeto simboliza uma fase, por exemplo, um circuito energizado. Quando eu falo fase, né? Pode ser A, B e C, e por ser fase, ele é energizado, né? É um cabo vivo, né? Aí aqui é o neutro é o mesmo design, a diferença é que é um tracinho ou para trás ou para frente aqui, tá? Esse aqui é o retorno, geralmente em circuito de iluminação, tá? Porque lá no interruptor você desce a fase e do interruptor, né, a fase, depois que você passa pelo interruptor, que ele é seccionável, você volta para a lâmpada, né? Então, o retorno nada mais é do que a fase que pode ser seccionável, ou seja, pode ser ligada ou desligada. Inclusive, eu estava num congresso agora há pouco, eu vi cada. Eu vou até pedir para o professor mandar a foto aqui, meu Deus do céu. Eu não sabia que isso existia, não, Charlene. O cidadão colocou, no Rio não, viu? O cidadão colocou um interruptor para um chuveiro. Além dele ter colocado o chuveiro, uma tomada de 10 amperes, ele ainda teve a audácia de colocar o interruptor, né? Foi a primeira vez na televisão que eu vi isso, né? Eu particularmente. Mas o palestrante lá, ele disse que isso era mato lá. Não sei se ele era de São Paulo, mas ele disse que nas instalações que ele já fez vistoria, diz que é mato. Isso é muito comum. Graças a Deus aqui em Goiás eu nunca vi isso, não. Isso para mim é alienígena. Não pode, viu? Né? Como dizia o padre Quevedo, isso não existe. Né? Interruptor em tomada, isso não existe, tá? O barramento ali do interruptor, ele é muito frágil, tá? E ele é projetado para 10 amperes. E piorou a tomada de chuveiro, ela tem uma classificação, vocês vão aprender lá no próximo módulo, instalação predial, mas já vou dar spoiler aí. Né? O Homem-Aranha dá spoiler, por que que eu não posso, né? Então, essa tomada de uso específico, tá? Ela pode, inclusive, atingir correntes maiores do que 10, né? Então, você só encontra na ferragista para residencial 10 amperes e 20, tá? Se você necessitar de uma corrente maior, daí só temos as opções industriais, plugs, né? Plug industrial, que ele é um plug, ele parece ser de sobrepor, tá? Deixa eu só mostrar aqui para vocês um exemplo, para eu não ficar aqui só aqui, ó, plug industrial. Ó, então o residencial, né? Por exemplo, tomada, iluminação, o barramento ele suporta 10 amperes, tá? Da iluminação, praticamente, isso não é dito, né? De forma explícita aí na NBR 5410, tá? Mas é para 10, tá? Iluminação. E a tomada de uso geral, ela tem quando é residencial, né, a capacidade corrente de 10, tá? E a de uso específico tem a lenda urbana, né? Essa aí, infelizmente, tem no Brasil inteiro, né? Não é a loura do banheiro, não. Tem a lenda urbana, que é a de 20 amperes, mas a de 20 amperes, né? De tanto fazer essa conta, eu já decorei. A carga é de 4.400, se for
a fase, né, de 220 equatorial Goiás, por exemplo. Tá? Então, se eu necessitar em uma instalação, né, residencial aí, uma tomada, né, um ponto de força, melhor dizendo, acima da capacidade corrente de 20 amperes, daí eu não tenho, tá? Não, não existe, né? Não existe, então eu tenho que lançar a mão de um industrial, né? Ó, temos um exemplo aqui, ó, um conjunto aqui, ó, macho e fêmea, tá? E se você notar, ó, a parte robusta dele não é só, e ele fica como se fosse de sobrepor mesmo, tá? Porque já é de propósito, que tá vendo essa partezinha aqui, ó, esse quadradinho aqui, porque é por padrão na indústria, você coloca o nível de tensão ali, né? Se a tomada ela é monofásica, você tem que falar, né? Se ela é monofásica, se ela é bifásica ou trifásica. Por padrão, ela já vem, né, com a conexão trifásica. Eu não sei se você reparou aqui, ó. Tá vendo o barramento aqui, ó? Não parece o macho de 20 amperes, né? Que ele, inclusive, eles vendem em qualquer ferragista aí no mercado, na coloração vermelha, o plástico, né, externo aqui. Está vendo, ó, quando eu falo barramento, é o metal aqui, ó, que conduz a eletricidade aqui, tá? Aí, por esse ser um padrão industrial, ele já tem aqui o espaço para você colocar a tag aqui, né, que é ou mono, ou bi, ou trifásico, e aí colocar, né? Porque se ela pode ser monofásica 127, né, que é o, entre aspas, 110, ou o 220 volts, esses dois padrões aí básicos. Então, se eu necessitar de um ponto acima, eu posso lançar a mão do industrial. Mas tem a opção de você colocar conexão, né, do tipo, geralmente a gente chama de clique, né? Mas tem é igual aquela história do Bombril, né? Você não compra palha de aço, você compra Bombril, né? Você compra a marca, né? Ficou tão enraigado aí, né? Deixa eu pegar um exemplo aqui. Enquanto eu pego o exemplo aqui, deixa eu aproveitar, senão eu esqueço. Eu vou fechar aqui a 5444. Essa de redes foi mesmo só para mostrar, tá? Professor, de onde brotou essa norma aí? Calma. Fazer igual o João Kleber. Para. Calma. Próxima aula a gente vai chegar nela. Eu vou separar aqui para vocês a 5410, que é de instalações de baixa tensão, tá? E a simbologia, que o objetivo não é você já fazer o projeto, é você entender, né? Que é aquela história, né? Para você fazer um projeto, você tem que entender como que ele é construído, né? E geralmente a gente faz meio que de trás para frente no curso técnico e na faculdade. A gente aprende a primeiro instalar, tá? A gente, como se diz, pega ali cada equipamento, interruptor, tomada, cara crachá ali, né? E depois que a gente associa aquele equipamento que a gente monta lá no laboratório, né? No caso de vocês aí, segundas e terças, né? Vão ser nas segundas e terças. Monta aquele. Aí depois a gente associa, né? A tomada àquele desenho padrão que está na norma, tá? Inclusive os programas aí de projeto, eles estão no padrão, né, dessa norma aqui. Deixa eu só parar o compartilhamento aqui. Hum, Já que eu disponibilizo aqui rapidão, gente. Porque se eu não fizer agora, eu posso acabar esquecendo. Ó, eu vou pôr aqui na aba da videoaula
Eu vou pôr aqui NBR, tá? Material extra. NBR 5410. Opa, ia pôr 20 aqui. 5410 e 5444, tá? Eu vou correr atrás, saber qual que substituiu, né? Mas até segunda ordem. É porque assim, igual essa que eu citei para vocês, a 5433 e 34 que viraram a 1566, 688 lá, são os mesmos desenhos, só que mais atualizado, né? E uma nova norma aí, só isso. Então, provavelmente essa nova norma aí que está substituindo a 5444, ela provavelmente, né, tem os mesmos desenhos. Por isso que eu estou utilizando a antiga aqui, que é o que eu tenho à mão agora aqui, tá? Ah, rapidão aqui, pessoal. Aí vai ficar em cima da tag da aula, tá? Na aba vídeo aula aqui. Ó, acho que agora vai. Deixa eu só recarregar a página aqui. Ó, pronto. Está online. Deixa eu voltar aqui. Aí você vai entrar aqui em vídeo aula, tá? E aí acima aqui, né, que vocês não estão vendo que tá oculto aqui, né? Já deixei thumbnail, já tudo arrumado aqui. Aí, ó, entra aqui na pasta, ó, tem a NBR 5444, que é a que você vai mais utilizar, tá? E, nossa, o que que eu fiz? Coloquei atmosfera explosiva. Parabéns, né? Sua mãe não te vende, não, né? Meu Deus. Coloquei. Foi mal, pessoal. Vou só mudar aqui novamente. Coloquei a norma errada aqui, ó. Deixa eu editar aqui. Esse para atmosfera explosiva que é de aterramento, não tem, não vai fazer, não vai valer para vocês, não. Eu vou até excluir ela daqui para não haver erros. Deixa eu voltar aqui. Agora sim, pessoal. Ah, ó, entra aqui, né? Aba vídeo aula, ó, 5444, 5410, tá? Mas fica tranquilo que essa 5410 o próximo módulo eu disponibilizo para vocês também, tá? Que aí a gente vai falar melhor da norma, tá? Cena dos próximos capítulos. Então, basicamente, pessoal, a gente tem um fórum aqui de discussão, ó. Esse fórum aqui, pessoal, tá? Professor, ele vale quanto aqui? Ele vale 10, tá? Mas assim, não, vou fazer só atividade, não vou fazer o fórum. O fórum é importante, pessoal, porque você não vai ver só a sua resposta. Você vai ver a do seu colega, inclusive você pode postar quantas vezes você quiser, tá? Na hora que você postar aqui, eu vou avaliar você, tá? Mas você pode ir postando, que aí você vai discutindo com seus colegas, né? Eu também, geralmente, depois da aula, eu posto um resumo aqui. Então, é uma pergunta, assim, bem objetiva aqui, né? O fórum, caso você ainda não sabe como responder aqui, ó, você vem aqui em responder, escreve aqui, tá? Você vai escreveu sua resposta, eu digitei qualquer coisa aqui, né? E aí você vem aqui enviar mensagem ao fórum, só não vou clicar porque senão vai aparecer aqui que eu digitei, tá?
tá? E só enviar mensagem ao fórum e ela vai ficar aqui, tá? Aí depois eu venho, vai aparecer uma caixa igual a essa para eu te avaliar. Deixa eu só cancelar aqui. Então ela tem três perguntas básicas aqui, né? Por isso que eu fui mostrando a norma aqui. Eu vou pegar a 5444, abrir ela novamente aqui, né? Pessoal, então quer dizer que essa norma ela tem um padrão de projeto. Porque imagina um projeto, se eu fosse desenhar ele, deixa eu pegar aqui um projeto, eu acho que eu tenho aqui na minha pasta de download aqui, um exemplo. Ah, tá aqui, ó. Isso aqui é de um programa, tá? O Proelétrica. Pena que não tá mostrando aqui a. Deixa eu ver se é no tutorial que aparece aqui. Tá carregando aqui, pessoal. Então, imagina um projeto se você tivesse que desenhar literalmente como se fosse aqueles desenhistas ali de quadrinho, né? Exatamente. Ó, tá carregando aí. Ó, isso aqui é um exemplo de projeto. O cabeamento ainda não está aplicado, não, tá? Isso aqui é uma planta baixa, tá? Então, e inclusive antigamente o técnico, o engenheiro eletricista, né, o engenheiro mecânico, ele dependia do arquitetônico, né, que poderia ser fornecido pelo arquiteto e também pelo engenheiro civil. Mas hoje, né, tanto o Conselho dos Técnicos quanto o CREA, hoje o técnico, o eletrotécnico e o engenheiro eletricista, ele tem autorização para fazer um desenho, né? Porque antigamente você dependia primeiro do desenho do engenheiro, do arquiteto, da planta baixa ali, né? Para você fazer a limpeza dela. O que que é isso, professor? Já que eu mostro aqui. Fazer a limpeza dela e depois aplicar o projeto elétrico. Aqui tem um projeto aplicado com as tomadas, tá? Ah, professor, então esse triangulinho, né? Esse triangulinho aqui é uma tomada. O que que é esse quadradinho aqui? Isso aqui é uma luminária, ó. Esse aqui é aquela luminária fluorescente que tem duas aqui. Aí ela tem um espelho que a luz, em vez dela ser omnidirecional, né? Por exemplo, ela ilumina a sala toda, ela ilumina no formato, numa projeção, no formato aqui dessa luminária que é quadrado aqui, tá? É ideal para salas de mesa ali de jantar, né? Onde você quer um foco ali na luz, você não quer espalhar ela para o ambiente inteiro, né? Pessoal, então quer dizer que eu vou pegar um livro aqui emprestado aqui que a professora aqui da Engenharia Civil, ela me passou, esse aqui digital. Ele é muito bom quando a gente está nessa fase aqui, falando aqui de projeto. Isso aqui, ó, lá no geralmente, lá no curso, também nos cursos, sem ser só da engenharia civil e arquitetura, a gente faz uma matéria que chama desenho técnico. Aqui no eletrotécnico, você não vai fazer o desenho técnico propriamente dito. É porque na minha época, ó, vocês já estão vendo a denúncia, né? Ó, o professor é velho, né? Na minha época, você fazia numa prancha, com a régua, chama régua paralela, usando esquadro. Aí você usava um gabarito, é uma régua que literalmente tem um gabarito aqui, ó, desse chuveiro, o gabarito dessa pia. Tem até régua que tem um gabarito dos ladrilhos aqui, né? E aí você utilizar para fazer o projeto, né? Com o advento aí do AutoCAD, né? Esse projeto que era manual, né? Ele passou a ser eletrônico. Então, todo o desenho aqui é eletrônico, né? A gente faz aqui através do AutoCAD 2D, né? Hoje em dia existe o do mesmo produto aqui da Autodesk, chama Revit, tá? O Revit, ele é a gênese de vários outros projetos. O Revit, você vai criar o arquitetônico e a parte
ali civil, e dele você vai criar os projetos satélites. O que que é isso, professor? Projetos satélites são os projetos que permeiam o projeto principal, que é a edificação, né? Então, essa planta baixa aqui, ó, pensando numa edificação aqui, ó, pensando nessa, vamos pegar essa casa aqui como exemplo. Esse tipo de desenho aqui, ele é chamado de perspectiva isométrica, tá? Só para vocês não ficarem no vácuo. Lá em 1900 e Guaraná de rolha, você colocava uma folha aqui numa prancha, aí tinha uma régua que ficava bem aqui embaixo aqui, ó, chama régua paralela. Aí essa régua paralela você usava um esquadro. O esquadro tem aquele esquadro de ele tem o 90 graus aqui, né? E aqui é 45, 45, né? Que aí é três, a soma dos ângulos internos do triângulo dá 180, né? Então, 90, 45, 45. E tem também o esquadro que a gente usava, que era o 90, né? Se eu não me engano, é 30, um lado é 30 e o outro lado é 60. Aí, por exemplo, usando esse aqui de 30, o de 60 aqui, agora eu não me lembro qual desse que eu uso. Você coloca esse esquadro aqui, ó. Aí você cria um tipo de perspectiva que é chamado de isométrica. Aí na hora que você coloca o esquadro desse lado aqui, ó, a ponta aqui da casa aqui, ela vira, por exemplo, o eixo Z. Aqui eu falo que é o eixo X, por exemplo, tá? E aqui é o eixo Y. Então aqui seria o plano cartesiano, né? Lá em desenho técnico é chamado de épora, né? Você tem a épora, você tem o encontro de dois semiplanos ali, tá? Aí a épora, né? Dentro da épora você vai fazer um desenho. Aí tem a perspectiva isométrica, tem a perspectiva cavaleira, né? Com outra angulação, né? Se não me falha a memória RAM, é 60 graus, viu? Mas eu posso estar enganado aqui. Ou é 60, ou é. Aí a isométrica você faz o projeto literalmente aqui. Inclusive, desse projeto aqui, ó, da planta baixa, eu posso levantar uma perspectiva isométrica. Essa isométrica ela serve mais para você mostrar ali o arquitetônico, fachadas, né? Como é que fica. E aí, dentro dessa épora aqui, eu tenho as diversas. Deixa eu ver se tem um desenho aqui que mostra. Infelizmente, eu não tenho aqui, não, então vou ter que mostrar aqui. Entendi, professor. Então, aqui seria um plano. Aqui seria o eixo 3D aqui, ó. Ele está dentro dessa perspectiva aqui, ó. Então, toda linha paralela aqui do X, ó, eu pego, venho com a régua paralela, subo ela aqui, ó. E aí, esse plano da casa aqui, ó, ele vai aparecer aqui, ó. Beleza. Isso aqui é a gênese do desenho técnico, tá? Então, geralmente, quando você faz engenharia aí, né, o desenho técnico um ou desenho um, dependendo do nome que eles dão lá, tá? Aí você faz esse tipo de. Tem o desenho geométrico, tá? Que é basicamente matemática, né? É uma vertente lá do desenho da geometria plana, tá? Lembra lá no segundo grau, a gente estuda geometria plana. E existe junto ali com a geometria plana, que geralmente a gente só estuda mais ela ou num curso técnico, ou numa faculdade, né? Geralmente na faculdade. Aí a gente estuda uma variação da geometria plana, que é a geometria descritiva, tá? Bem no início do curso de desenho. Aí depois da geometria descritiva é que vamos para os planos aqui, né? Porque, ó, por exemplo,
Olhando para cá, ó, isso aqui seria a vista superior, ó. Isso aqui, ó, que você está vendo aqui, ó. O plano composto aqui pelas semi-retas aqui, ó, do eixo X e do Y aqui, né? Isso aqui é a vista superior, ó, aqui de cima, ó. Aqui seria a vista, né, olhando aqui, ó, para frente da casa, a vista frontal. Desse lado aqui, ó, com o eixo Y, eixo Z, é a vista lateral, tá? Lateral, por exemplo, esquerda, né? Vamos supor, eu estou de frente aqui para o desenho, lateral esquerda. E do outro lado aqui, ó, que compõe o eixo Y e o Z aqui, ó, desse outro lado aqui, aí, vindo de cá, ó, como se você estivesse olhando aqui, ó, observador, ó, você olhando desse lado aqui, ó, que seria a vista lateral direita, tá? E olhando de baixo aqui do plano, ó, o X e o Y aqui, ó, o observador desse lado aqui, isso aqui seria a vista inferior aqui, ó. É basicamente essa planta baixa aqui, ó, ela representa a vista superior, só que com um corte, né, uma secção, né? Vocês e adoradores de Jujutsu Kaisen lá, ó, não tem ele não faz o corte lá, né, o Sukuna lá, ó, faz o corte aqui, ó, o clivar, né? Fazendo o corte na edificação, ó, olhando de cima, né, a vista superior, você vai ter, né, a planta baixa. Ah, pessoal. Então quer dizer que no projeto predial, no projeto industrial, inclusive no projeto de redes, eu vou usar a vista superior, tá? Diferente do predial e do industrial, né? O predial basicamente é uma residência, né? É um pavimento aí de um prédio, né? De um condomínio aí vertical. E o do de rede de distribuição, você tem uma planta especial que é chamada planta de situação, tá? Num projeto residencial e no industrial, você mostra essa planta de situação só para fins de localização, né? Ali, por exemplo, esse cliente mora na rua Henrique Silva, né? Que fica paralela à Avenida Domingos Dias, né? E à rua Armando Leme aqui, ó. É esse lote aqui, ó, de 45 por 25. Nessa quadra aqui, ó, vamos supor que essa quadra aqui seja a 25, né? Quadra 25. Lote, vamos supor que esse aqui é o 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4. Então, quadra 25, lote 3, Rua Henrique Silva, né? O número 3, né? E aí o projeto de rede de distribuição, geralmente esse tipo aqui de projeto você consegue na prefeitura, tá? Da sua cidade, no site mesmo. Você tem o desenho, né, em Autodesk aqui, né, em DWG. Você consegue tanto ele em DWG quanto ele em PDF, tá? Porque se você conseguir em PDF, o bom é que qualquer navegador hoje em dia consegue abrir, né? Por exemplo, esse livro aqui que eu peguei emprestado da professora, eu abri aqui no PDF, né? Ele é PDF, né? Mas eu abri ele no navegador aqui, no Edge, né? Eu gosto de abrir nele porque o Edge tem as melhores ferramentas aqui de desenho, né? Para a gente interagir aqui, tá? Entendi, professor. Então tem a planta baixa aqui, tá? E aí, pegando o gancho aqui com as perguntas aqui, né? Ah, professor, então quer dizer que esses padrões de desenho a gente encontra lá na 5444 que o senhor falou, né? Por exemplo, isso aqui é o eletroduto, ó. Se a fase ela desce aqui para a lâmpada aqui, ó, eu vou fazer no próprio AutoCAD aqui, ó, só para vocês entenderem aqui, ó. Isso aqui é uma linha de chamada, tá? Se eu não quiser colocar o cabeamento que está passando no eletroduto em cima dele,
Eu crio uma linha que chama linha de chamada em desenho técnico, tá? E aqui eu estou comunicando que ele está vindo lá desse quadro por essa tubulação aqui, ó. O neutro ficou aqui, né, na luminária, por exemplo, ó. E aí desceu a fase. A fase é um risquinho, ó, que atravessa. O neutro é igual à fase, ó, só que ele tem um chapéuzinho ou para trás ou para frente, ó. Isso aqui é o neutro. E o cabo de proteção, o terra, é um T mesmo. A simbologia, você coloca um T. Aí nessa luminária, por exemplo, ficou o neutro, ó, vai descer para o interruptor o quê? Essa fase desce para ele, ó, vou pegar emprestado aqui, ó, essa linha de chamada, ela desse lado aqui. Então, a fase desce, o neutro não desce, porque não precisa, para o interruptor nem o terra. E aí, geralmente, você coloca uma letra que é, porque esse projeto está incompleto, tá? O cabeamento ainda não foi colocado. Aí, geralmente, você utiliza uma letra, vou pegar emprestado esse número aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. E aí, essa letra, geralmente, é a letra que indica o comando, né, de ligar e desligar. Eu coloquei o A minúsculo aqui, ó. Então, o ideal é que nesse projeto aqui, ó, eu tenha, deixa eu copiar aqui. E aí eu vou ter, ó, a letra na luminária indicando que eu, com esse interruptor aqui, ó, com essa nomenclatura aqui, ó, parece mais um T, né? É porque tem vários, na 5444, né? Tem vários padrões. Tem um que ele parece uma alavanca mesmo, né? Tipo esse aqui, ó. Ó, tem simbologia de interruptor que é isso aqui, ó. Como se fosse uma alavanca de marcha aqui, ó. Tem outros que é uma letra, é um S, tá? Você literalmente faz um S maiúsculo aqui, ó. E esse daqui é a simbologia para interruptor. Ambas estão corretas, tá? Desde que tenha um comando aqui, ó. Tem essa aqui, ó, que parece um T aqui, é uma alavanca, né? Então, desde que esteja uma legenda falando que esse signo, esse símbolo representa o interruptor, fechou, tá? Então, a fase desce, quem que volta? O retorno. Aí lembra que eu mostrei no 5444, o retorno é igual à fase, só que você vai desenhar só a metade, e aqui embaixo, ó, Ctrl C, Ctrl V, você vai colocar o interruptor aqui, ó. Porque o neutro ficou na luminária, né? A fase desceu, sobe o retorno, e assim eu consigo, né, ligar esse circuito. Então, ó, o eletricista predial, o industrial, você, futuro eletrotécnico, o engenheiro eletricista, ou seja, todos da área, tem que saber ler, né? É igual a cartomante lá, ela não vai ler, olha, você vai se casar, você vai morrer um dia, né? Nossa, que é óbvio, né? Então, ela faz a leitura, ela tá te enganando falando que tá enxergando alguma coisa. Mas você não pode enganar o cliente nem a si mesmo. Você tem que olhar nessa simbologia e entender que isso aqui é um interruptor, que isso daqui é um eletroduto, isso daqui é um condutor fase descendo o interruptor e esse voltando. Você reparou aqui que em momento nenhum eu tenho algo escrito aqui, ó, fase descendo, retorno subindo. Você só olha o desenho e você já reconhece. Por isso que chama leitura e interpretação de desenho, tá? Geralmente a gente tem essa disciplina no módulo básico para você entender como que você interpreta o desenho. Aí aqui você não está enganando igual a cartomante lá, falando conversinha para você, não. Aqui você está vendo o desenho e você está interpretando ele, tá? E essa habilidade você tem que adquirir ela no decorrer do curso, tá? De interpretar e ler esse desenho.
Se você sabe interpretar e ler, você também sabe criar o seu, tá? E daí a gente vai reforçar no próximo módulo, que é na UC de instalações elétricas prediais, tá bom? Aqui é só para você ter uma noção, né, que existe essa necessidade de você reconhecer esses signos, né, esses objetos aqui. Então, quais as normas mais importantes a serem consideradas na análise e elaboração de projeto de instalação elétrica? O meu já falei, é 5444, que eu não sei qual que substituiu, tá? Mas coloca essa aí. A 5410, tá? Que é a Bíblia para instalações elétricas de baixa tensão, tá? A NR10, aí essa norma, ela não é uma NBR, é uma norma ligada ao Ministério do Trabalho e Emprego, tá? Todas as NRs, elas têm o objetivo de detectar os riscos de atividades, né? Por isso que quando você é contratado lá, tem o CBO, né? Que é o Código Brasileiro de Ocupação. Dentro da ocupação que você tem lá na sua empresa, vai ter um número, um CBO, que identifica se você tem risco com eletricidade, né? No caso, você é um eletricista, um eletrotécnico, um engenheiro, né? Eu mesmo já trabalhei numa construtora em que eu só fazia o projeto, né? Eu não podia pegar nenhuma instalação, tá? Eu tinha só que fazer o projeto. Quando eu ia na fábrica, eu falava, ó, eletricista, faça isso, faça aquilo, mas eu não podia pôr a mão em nada, porque o meu CBO era só para projetista, tá? Era só para elaborar projeto, né? Então tem que ver, dependendo aí onde você vai trabalhar, né? Quais que são suas autorizações. No meu era só fazer o projeto, interpretar e dar orientação, né, para a equipe lá de montagem, né? Tinha uns eletricistas, quando era uma montagem mais complexa aí geralmente era um eletrotécnico, às vezes até o engenheiro, dependendo do equipamento, um especialista lá, tá? Então, NBS 5444, 5410, mas a 5444 aqui nesse caso, aqui nesse contexto, ela é importante porque é nela que você vê os símbolos. Você vai identificar os símbolos de projeto e quais os impactos na execução de um projeto de instalação elétrica que tenha sido elaborado com erros técnicos. Então, se você elaborou um projeto e colocou aqui, por exemplo, ó, desceu o neutro e subiu o retorno, né? Então, na verdade, esse retorno não vai ser retorno, porque desceu um neutro aqui, né? O neutro, o próprio nome já diz, a tensão dele é neutra, é zero aí, né? Então, ele nunca vai ligar se você fizer esse desenho. Então, o impacto é que, por exemplo, é óbvio quando é um instalador experiente, né? Ele vai ver, uai, no interruptor tá descendo o neutro e subindo um retorno, mas não tem que descer a fase, né? E aí ele vai desconfiar e vai falar, olha, tem um erro aqui, ó. Sei lá, um erro de impressão, pegou alguma versão antiga, tá? Se ele tiver experiência, ele vai detectar isso, tá? Mas se for um inexperiente e ele souber só interpretar, ele não tiver esse raciocínio rápido, ele vai ler lá, ah, não, desci o neutro, subi. Aí por que que você fez isso? Aí não tá lá no desenho falando que eu tenho que fazer isso, né? Então ele seguiu a ordem. Errado ele não tá, né? Ele só seguiu um desenho que tá errado. Mas geralmente se tiver, né, um tempo aí, uma experiência a mais, ele vai bater o olho e ver que tá errado. Então, o impacto é ruim, né? Você tem que fazer projeto novamente, o cliente tem desgaste com a empresa. Imagina, você representa uma empresa e aí o projeto da sua empresa ali, às vezes foi até você que fez, ele está com erro. O que que esse cliente vai pensar de vocês, né? Um erro tão bobo igual esse daqui, né? Se ele perceber, né? Com certeza você corre o risco de perder esse cliente. Então, e um outro impacto, até pior do que você perder o cliente, professor, mas existe coisa pior do que perder um cliente? Tem. Você perder a vida, né? Você ter um acidente, e, infelizmente, né? O risco da eletricidade, ele é periculoso, segundo a NR16 aí, né?
a gente vai ver mais para frente aí, né? Então é um risco periculoso, ou seja, o acidente que ocorrer, ele pode levar ao mórbido, né? Ou seja, ele pode levar, né, infelizmente aí à morte aí de quem se acidentou aí por ele ser perigoso, né? Os impactos pode acontecer acidentes, o cliente ele pode desistir do contrato, ó, né? Nossa, não tá dando nem moral, né, para o meu projeto aqui, ó. Colocou o Zé Pica-Fio para fazer o meu projeto, né, para projetar, né? Colocou um cara que não sabe nada, não sabe lé com cré, né? Então isso é ruim para sua empresa, né? Você tem que dar moral para a empresa, você tem que fazer o seu melhor trabalho ali, né? E aí o pior é o acidente, né? Mas, né, a parte financeira também, ela não é nada agradável, tá? E o 3 aqui, ó, quais as características de um bom profissional técnico em eletrotécnica exigidas pelo mundo do trabalho? Não é só você, futuro eletrotécnico, mas o eletricista, né? De todas as áreas, o engenheiro, né? A característica importante é ele saber interpretar, né? Bater o olho aqui na planta baixa, no projeto elétrico, que a partir dessa interpretação ele vai conseguir fazer uma instalação coesa, né? E se ele for um bom profissional, inclusive os erros, né, que ocorrerem aqui no projeto, ele vai detectar na hora. Ele falou, não, isso aqui, ele faz igual aquele cara lá do meme lá, é porque eu não tô dando conta de suviar aqui, não. Aí ele, opa, tem alguma coisa errada aí, né? Ó, não desce neutro aí, não. Isso aí é fase, tá? Porque senão esse interruptor nunca vai ligar. Ou pior, né? Igual eu citei para vocês e agora há pouco, né? Colocar o interruptor numa tomada de chuveiro. Meu Deus do céu, tá amarrado, né? Isso é um erro gravíssimo. Isso é um erro que nem um eletricista, que é um capacitado, né? Porque existem vários níveis, né? O eletricista no geral, o predial, industrial, o de redes, o de linha viva de distribuição, linha viva de transmissão, até o montador eletromecânico, eles estão no nível de capacitação, ou seja, ou um engenheiro ou um técnico, ele dá instrução, tá? E tanto o engenheiro como o técnico, ele pode ser o responsável técnico pela emissão daqueles certificados, né? Igual eu sou engenheiro, tá? Engenheiro eletricista, mas eu não sou responsável técnico do Senai. Existe alguém que é contratado como engenheiro e é o responsável técnico daqui, para todo e qualquer projeto, tá? Então, a primeira tarefa aí são esses três questionamentos aí, né? Eu já dei uma direção para vocês, então acessem e façam. Relembrando, quem ainda não fez, né, lá a disciplina, quem ainda não terminou a de eletricidade ainda está aberto, tá? E façam para você não deixar para a última hora, que lembra que são 4 Cs aqui, tá bom? Então é isso, muito obrigado, tá, pessoal? Desculpa ter demorado aí. Fiquem com Deus e até a próxima Herbel ao vivo. Tchau, tchau. E aí, Silas, beleza? Depois você dá uma Beleza. olhada. Depois você dá uma olhada lá, não sei se você fez todos de eletricidade lá, tá? Dá uma olhada lá, não esquece de enviar as atividades, não. Eu vi que o pessoal enviou, mas eu vi que faltou ainda, acho que mais de 10 pessoas ainda não enviaram, tá bom? Não esquece. E aí Ok. as FOs eu tava publicando hoje aqui, ainda faltam umas duas para publicar, tá bom? Ok, então. Até mais, fica com Deus, Silas. Obrigado. Amém.